Bem-vindos a Crimes Mentais. Trazemos diariamente casos criminais que abordam teoria de influências sobrenaturais, além da investigação forense. Há muitos anos atrás, uma jovem chamada Miley foi encontrada brutalmente assassinada em sua casa, nos arredores da cidade. O caso chocou a comunidade, mas, apesar dos esforços da polícia, o assassino nunca foi encontrado e o caso foi arquivado. Mas tudo está prestes a mudar, e vou contar agora como esse caso foi solucionado. Anos se passaram e a casa onde ocorrera o assassinato de Miley foi adquirida por uma família que buscava um recomeço, os Johnsons, composta por Tom, Sarah e seus 2 filhos, Ethan e Olivia. Estavam animados para transformar a antiga casa em um lar. No entanto, logo após se mudarem, a família começou a notar eventos inexplicáveis acontecendo. Ruídos estranhos, objetos se movendo sozinhos e sombras que pareciam não ter origem começaram a assombrar a casa. Inicialmente, os Johnsons tentaram ignorar os fenômenos sobrenaturais, atribuindo-os ao velho estado da casa. Mas à medida que os eventos se intensificavam, eles começavam a questionar sua própria sanidade. Tom decidiu investigar a história da casa para tentar entender o mistério que pairava ali. Como nenhum vizinho não tinha nenhuma informação sobre, e a corretora afirmava que não sabia de nada, ele decide então ir até a polícia, saber se poderiam ajudá-lo. E para sua surpresa, descobriu os terríveis eventos que ocorreram lá no passado. Para ser mais exato, em 1970, ele ficou chocado ao descobrir o assassinato não resolvido de Miley e percebeu que os acontecimentos paranormais estavam ligados ao crime. Determinado a resolver o mistério e livrar sua família das assombrações, Tom começou a pedir detalhes aos investigadores sobre o assassinato dela. Ele mergulhou nos arquivos antigos da polícia. Em 1970, em uma noite fria, a polícia foi chamada pelos pais de Miley, uma jovem de 19 anos que estava jogada na sala de estar. Seu corpo, já gelado, com os olhos abertos, como se tivesse encarado seu assassino em seu último suspiro, os pais acabaram de chegar de jantar e, ao abrir a porta da sala, sua única filha estava lá jogada, sem vida e brutalmente assassinada. Os detetives fizeram de tudo. Pegaram testemunhos de vizinhos, depoimento dos pais, amigos e colegas de trabalho de Miley. Tudo que podiam usar na época para o caso usaram, mas nessa época não havia muita tecnologia para ajudar. Não havia vestígios de fluidos corporais masculinos em seu corpo, ou fibra de tecido desconhecido para colher. Com tamanha dificuldade e sem nenhuma pista a seguir, o caso foi arquivado e já havia passado 23 anos sem justiça. A procura de Tom pelo que havia acontecido naquela casa comoveu os policiais e decidiram assim abrir o caso novamente. Começaram indo atrás dos pais dela, mas infelizmente já estavam mortos. Então resolveram procurar antigos moradores da casa. Após esse cruel crime, os pais de Miley abandonaram a casa, mas na época o caso ficou famoso e ninguém se interessou para comprá-la. Alguns anos depois, a reformaram e conseguiram finalmente vendê-la. Mas os moradores eram um casal jovem, recém-casados, que acharam o valor da casa em conta. Pesquisando seus dados, descobriram que esses antigos moradores se mudaram e estavam morando longe da cidade, mas decidem ir até lá para tentar pegar algumas informações e descobrir se também testemunharam algum evento sobrenatural. Enquanto isso, os fenômenos sobrenaturais na casa se intensificaram, colocando ainda mais pressão sobre a família Johnson. Ethan e Olivia começaram a ter pesadelos frequentes, e Sarah estava à beira de um colapso emocional. A única esperança era os detetives desvendar os casos, para talvez assim trazer paz para a família. Os detetives marcaram um encontro na nova residência dos antigos moradores. Então, mais velhos e com filhos, mas ao abrir a porta, eles encararam os detetives com expressão de pavor.
Após servir um café, eles começam a desabafar como foram os dias morando naquela casa. Revelam que portas batiam, mesmo sem nenhum sinal de vento. Objetos caíam, gritos ecoavam nas madrugadas, mas não havia ninguém além dos dois na casa. Os gritos falavam: "Meu pai não, não!" E ataques físicos começaram a ameaçar o marido, aparecendo com manchas roxas no corpo e arranhões, mas com a esposa não acontecia nada. Após esse relato, os detetives ficam intrigados pelo fato de ouvirem uma voz mencionando o nome pai, e somente o marido receber ataques espirituais. Vão atrás de Tom para saber se houve também esses tais gritos, e se Tom também está sendo atacado. E para o choque de todos, a mesma coisa está acontecendo com ele. Inclusive, porta-retrato com suas fotos cai. Suas roupas mofam sem nenhum motivo, e o fogo se inicia ao lado da cama onde ele dorme. Indo por essa lógica, no qual somente os homens da casa são atacados, e os gritos ecoam gritando meu pai não", os detetives começam a desconfiar que o pai pode ter sido culpado pelo crime. Pelo que havia nos relatórios policiais, os pais dela estavam a jantar com amigos. Esses afirmam que passaram a noite toda juntos, sendo assim impossível em algum momento ele ter matado a própria filha. Mas uma reviravolta acontece. Uma certa noite, a filha dos Johnsons, a Olivia, tem uma revelação em um sonho. No sonho, ela entra na sala de estar. Lá tem uma moça chorando, dizendo que o pai dela, que ela não conhecia, a matou. A moça chorava muito e implorava para encontrá-lo e prendê-lo, senão ela não poderia descansar. Ela falava: "Por favor, procure por alguém chamada Martha Lane." Assustada e com muito medo, a menina acorda gritando e corre para seus pais, contando tudo o que acabara de ver em sonho. No dia seguinte, Sr. Tom vai até os detetives, contando o sonho de sua filha. Rapidamente, eles vão à procura desse nome revelado, e assim tudo vem à tona. Martha Lane era a irmã da falecida mãe de Miley, que ao ser chamada para depoimento, revelando um segredo obscuro. Palavras em tom de medo começam a sair de sua boca, contando que o pai falecido de Miley, na verdade, era padrasto dela. Seu verdadeiro pai, na verdade, era seu atual marido, que violentou a mãe de Miley, e assim ela nasceu. Na época, ela duvidou do que acontecera por amar demais seu marido, mas com o passar do tempo, viu a semelhança de Miley com seu esposo, confirmando assim a covardia feita à sua irmã. Ela pediu perdão, mas não foi perdoada, e sua irmã partiu para morar longe e se casando, recomeçando sua vida. Revela que tentou se separar do abusador, mas ele a ameaçou, afirmando que não ficaria viva se fizesse isso. Após anos, ele ainda possuía uma obsessão por sua irmã, indo atrás dela mais uma vez, mas ao chegar em sua residência, não a encontrara, mas se depara com a sua então filha, Miley, com 19 anos de idade. Ele vê nela a imagem de sua cunhada, quando mais nova, e perde a cabeça. Mas Miley se defende e luta até o fim, mas em sua brutalidade maligna, ele tira sua vida, se vingando por sua cunhada ter fugido dele durante toda a vida. Com a investigação finalizada, a atividade paranormal na casa diminui gradualmente. Todos entenderam finalmente o que ouviam dentro da casa. Quando os gritos ecoavam dizendo "Meu pai não, não", na verdade ela estava afirmando que esse homem desconhecido em sua frente não era seu pai. Todos ficaram chocados com essa revelação. O verdadeiro assassino covarde foi preso em sua casa 23 anos depois, afirmando que não se arrependia de nada. A tia de Miley finalmente se vê livre de seu marido psicopata. A família Johnson começou a se sentir mais aliviada, esperançosa de que finalmente poderiam ter paz.
Após meses de investigação, com o mistério resolvido, a casa começou a se sentir mais acolhedora e os Johnsons finalmente puderam seguir em frente com suas vidas. No entanto, mesmo após a prisão do assassino, a família nunca esqueceu os eventos aterrorizantes que viveram naquela casa. Eles aprenderam a valorizar a importância da verdade e da justiça e permaneceram unidos como uma família mais forte, por terem superado juntos esse trauma. E esse foi o caso arquivado de Miley, que foi resolvido de forma inesperada e sobrenatural, mostrando que a justiça pode até demorar, mas nunca falha. Espero que tenham gostado do caso de hoje. E muito obrigada por nos acompanhar até aqui. E até o próximo vídeo. Confira aqui do lado mais 2 casos intrigantes. Beijos!